Agora eu vou ver o curta que eu mandei pra ele, pra eu me relembrar, porque não é muito novo, mas eu acho ele ótimo. Por pura nostalgia, talvez, mas vamos rever. Bom, eu lembro de ter visto Noiseman no Locomotion, anos 90, as pessoas fascinadas pela animação japonesa, querendo ver mais de animação japonesa, mas ainda bastante restritas, ao ponto que o Locomotion não começou como um canal voltado apenas para animação japonesa. Ele começou como um canal de animação em geral, não teve muita popularidade, fez um rebrand lá de Animax, que eu lembro, Animax era uma revista, tá oscilando, impressão minha. E esse canal cresceu muito nas atenções e tal, era um canal, se não me engano, da Sony, ou então virou da Sony, porque quando ele finalmente acabou, alguns animes começaram a aparecer no Sony Entertainment. Então deu pra... Pelo menos pelo que eu entendi, era porque era da Sony e eles... a gente tem direito a essas coisas, vamos jogar aqui de qualquer jeito. E um ou dois eu lembro que passavam no Animax antes de irem pra Sony. Mas na época que apareceu o Noiseman, era uma coisa assim, totalmente nova pra mim. Ele é um curta, já é uma coisa assim de tipo, você não ouve muito falar de curtas naquela época, a não ser que você seja uma pessoa interessada que vá procurar e sabe que pessoas produzem curtas. Curta era aquela coisa que às vezes você via na frente de um filme, num cinema, não era uma coisa que era distribuída assim sempre. O que eu fico feliz de saber que mais e mais se coloca curta nos lugares e tal. Mas, por exemplo, a Globo não vai botar curta facilmente assim. Eu adoraria que fizesse, mas não coloca. Era mais fácil você ver um programa falando de comerciais inteligentes que fizeram sucesso e juntando eles num pacote de 30 minutos do que alguém realmente planejar colocar um curta, mesmo que seja um curta de 5 minutos em algum lugar da programação. Aí aparece o Locomotion, começa a ter anime, a gente começa a ver tanto coisas como Oceano de Vidro, né, quanto coisas que são populares até hoje, como Evangelion, e você começa a ter contato com isso, e muita gente quer ter mais contato com isso, e pessoalmente eu lembro que eu comecei a perder interesse no canal porque eles, provavelmente por motivos financeiros, não tinham como trazer sempre coisas novas. Eu vi Evangelho inteiro, de todos os dias eu vou ver um capítulo, ou então se eu perdi um eu vou ver no fim de semana quando repete e tal, porque aquele canal que tinha uma programação de 6 e depois de 8 horas, né, repetindo para essa programação fazer 24, não tinha mais nada o que passar. Eu vi ele todo, eu vi inteiro, eu fiquei de saco cheio de Evangelion, e aí eu comecei a tentar ver outras coisas, e eu lembro que eu cheguei a me convencer que Barão Vermelho era muito, muito bom, porque era a única coisa que eu podia ver numa certa hora da tarde. Era ver repetição de Friends, que eu tava de saco cheio também, ou ver Barão Vermelho no Locomotion. Que eu gosto até hoje de Barão Vermelho, mas eu sei agora que não é de tanta qualidade. Nós queríamos mais e não tinha-se como. Os canais abertos só queriam coisas muito maiores, lá Cavaleiros de Yu Hakusho, Sailor Moon, coisas com centenas de episódios, e a maioria dos animes tem talvez 26, talvez chegue a 52 episódios, em vez de os padrões que eles querem, então nada vingava. Eu vejo agora, por exemplo, que Noiseman tem um certo problema com o design, tem alguns momentos que os olhos dos personagens eles parecem sem expressão, muito sem expressão. Eu vejo, por exemplo, que a história é mais corrida do que eu me lembrava. Foi a primeira vez que eu lembro de ter visto alguém parar e fazer um corte para dizer o que o personagem está pensando, mas eu devo dizer, eles fazem isso muito bem e faz muito sentido neste momento, neste curta, em que você não tem tempo para explicar a história. A explicação da história por exposição faz muito mais sentido quando você não teve tempo de ver aquilo. Então, por isso que tanta gente se sente tão mal quando vê um filme de Hollywood cheio de dinheiro pra caceta e tal,
tendo diálogo de exposição estúpido, eu vi isso, eu vi acontecer agora, por que você está me explicando? Mas esse curto, por outro lado, não tem tempo para explicar isso. É uma história grande, dava para você fazer o Noisman em 3 episódios? Dava. Provavelmente seria melhor se fosse lá para 6 episódios, mas dava. Então, não tem como alguém virar e dizer essa história não é suficiente. E, ao mesmo tempo, me parece que fica muito melhor esses cortes para mostrar o que a pessoa está pensando, ou essa exposição para... O que? Vocês perderam o cristal? Porque é num veículo em que você não tem tempo para fazer isso diferente, e você não fez isso de outra forma. Então funciona muito melhor. Eu achei os designs muito bons, dos humanos, dos monstros, eu achei ótimo. Eu lembro que uma vez eu vi esse curta de novo e eu pensei, cara, a cabeça dele realmente não é ligada ao corpo. Não é uma questão estilística. Ele tem que segurar a cabeça em um certo momento porque ela vai voar quando ele está sendo sugado no final. Então, eu achei esse tipo de coisa, o design é interessante e eu vou fazer coisas interessantes mesmo que elas não façam completo sentido, me é muito interessante. Aquele monstro não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido que você tenha esse tipo de árvore que você vai catar, né? Eu não lembro o que eles botam numas cordas para pegar as frutas e eles forçam para cuspir. Você tem a mesma árvore vai ter 2 tipos de fruto. Não faz muito sentido. Mas isso tudo é detalhe, isso é tudo estabelecendo um mundo para contar a história que quer contar. A própria ideia de a música é o tema e o mal é barulho e nossas almas são música e tal, me é interessante porque para um curta assim, normalmente você não veria esse tipo de elaboração. Eu não sei se isso é baseado em algum mangá ou algo assim, eu só sei que eu achei muito bom como foi feito. A própria noção de você perde o seu corpo, e o seu corpo é um cristal, e o ruído gosta do corpo, do cristal, que vibra, né? A gente sabe que cristal vibra e tem vibrações, e se usa isso em ficção científica pra caramba. Enquanto que você é um fantasma porque não tem corpo, mas você ainda tem o seu som e entende que as pessoas que estão agindo contra você só estão se deixando levar por um ruído. Então, isso tudo me é interessante, apesar de simplista. A mesma coisa que eu disse do outro curta, é uma história bastante simples e direta, mas você não precisa de uma história extremamente elaborada. Especialmente se você vai elaborar o mundo pelo visual, que é o que eles fazem nos 2 curtas. Aqueles aspiradores que eles usam, que é uma nave gigantesca, não tem motivo nenhum para aquilo ser gigantesco. O próprio aspirador que separa as pessoas em cristal e espírito não parece muito mais alto ou muito maior do que as naves que eles usam, mas obviamente aquilo foi uma escolha para aquilo ser uma máquina poderosa, aquilo que sai voando e pega você e ser gigantesco comparado com o espírito e tal. Mas ao mesmo tempo a questão técnica, porque como eles conseguiriam fugir de algo que consegue aspirar eles se a máquina... Porque eles conseguem passar pelas frestas e por tudo assim. Porque precisava de alguma coisa para manter a história indo. Esse tipo de detalhezinhos são claramente por necessidade para manter a história indo e são em si tecnicamente falhas. E daí? É uma história para ser rápida. Você não precisa. É uma história de ação. É uma história de ação com algumas questões espirituais, não sei o quê. Sim, mas é uma história de ação. Ninguém quer que você pare e pense, nós vamos conseguir fugir como não sei o quê. A própria questão do espírito. O espírito é físico e ele é mostrado como físico nadando pelo ar, sendo aspirado por máquinas, e ninguém para e diz, mas um espírito deveria ser assim. Não, aquele mundo é assim, não vamos falar a respeito, o importante é a cena de ação, vamos. Muitas coisas no design não fazem sentido com a nossa noção de física, mas eles não foram feitos para fazer sentido, eles foram feitos para serem entretenimento, e funciona muito bem por causa disso. E é isso. Então daqui a pouco eu vou falar com o multiplayer, editar isso e vamos ver como é que a gente solta isso tudo.
os dois acabam sendo bons curtas pra um Dia das Bruxas e tal, então talvez eu bote isso no Dia das Bruxas, não sei.